Olá, criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho trazendo mais um vídeo pra você. E hoje vou te contar uma história interessante, né? Que às vezes você vai gostar. Vamos falar sobre essas árvores. Palmeira imperial. Hoje o Brasil tá infestado dessas palmeiras e você nem imagina como é que foi que isso sucedeu. Muita gente não vai saber, né? Outros, né? Muita gente sabe também como é que é a história, como é que apareceu essa palmeira imperial no Brasil e por que ela chama imperial, né? E como é que foi a chegada dela e tal, como é que alguma coisinha aí a respeito do plantio, né? Eu achei muito bonita essas palmeiras. Quando eu vim pra cá, eu já conhecia, né? E a primeira palmeira imperial que eu vi foi na Praça Santa Luzia, lá na cidade de Patrocínio, nas Minas Gerais. Nossa, eu impressionei, como é que pode ter uma macaúba tão chique desse tipo, né? Sem espinho, lisinha desse tipo, nessa grossura, né? Era acostumado lá na roça só com macaúba, né? E o coco de guariroba é fininha, macaúba é mais grossinha, mas cheia de espinho, e era baixo, né? Essa aí impressionei. Eu era menino, via essa trem lá, falei, não pode. E eu quando eu cheguei aqui, eu vi essas ruas enfeitadas desse tipo, né? Com essas palmeiras, umas bem cuidadas, outras nem tanto. Essas que você vê, tá acompanhando agora, na rua aqui, são as palmeiras mais bem cuidadas que tem aqui, né? Aí sim, eles cuidam da banda de lá, da banda de cá não, esse aí tá do outro lado, ó. A outra banda dessa, e já não tá tão bonita, né? Aí uns deformados, cheio de pescocinho. Isso aí é tudo na maneira, no trato, né? Na maneira de tratar, de vale enquanto você muda, a época de você mudar do plantio. Isso aí, esse pescoço foi um arame que era amarrado aí para escorar, para plantar, ficou um tempo amarrado, ela enforcou. Esse escalavrado, umas máquinas aí, foi tirar o lixo, né? Aí perto, lá tem o nosso a área de transbordo, né? Bota o lixo aí perto e o bicho vem demais, as máquinas esbarrou nela, machucou. Essa aí também, ó, a máquina de cortar grama foi esbarrando no pezinho dela, foi estragando ela quando era miúda. O que ela aprontou, né? Ela fica doida para modo de viver, né? Apesar dos pesares. Aí ela começa, para não morrer, ela começa a enraizar, soltar raiz lá no alto. Mas é uma planta que luta, vive muitos anos e luta para sobrevivência, mesmo sem os recursos, né? Mas se você atender as bem, ó, de frente ali é uma beleza, né? Uma boniteza, mas sai também. Mas quando tem público, né? Que fica à mercê, né? Fica por conta do governo. Apesar que essas aí foram trazidas para cá por uma pessoa só. E ó, tá vendo? Uma machucada no meio delas. Mesmo assim ela não morre, já por quase que 60%, 50% da planta machucada, e ela não cai e não morre. Essa aí eu vou te contar, foi as mudas que eu comecei a falar, não deu prazo, né? Essa muda foi eu plantei, essa aí já foi eu que fiz, né? Aí eu peguei na sementinha das outras graúdas lá da rua, fiz um viveiro, né? Com 60, 70 dias ela germina. Eu fiz um lote de muda, já arranquei umas mudinhas prontas que tinha lá e plantei um lote dessas e deixei nas ladas, levava macadâmia. Você já viu lá na chácara macadâmia, já tem um lote plantado em outros vídeos. E essas aí ficaram aqui, ó. E aquela que tá plantada ali antes é da mesma idade, foi plantada juntinha que essa que tá na lata aí, ó. Você viu que nós saímos de uma grande, já bem graudinha, e plantamos e passamos para essa da lata. Ali no meio daquelas mudas aí, vamos correr lá, corre, Zé Douradinho, tem outra muda, as que sobraram. As duas únicas que sobraram aqui, o resto eu levei tudo para macadâmia, para a chácara macadâmia, e plantei lá, ela está até bonita. Não está igual àquela que está plantada, mas está bonita. Mas agora eu vou te mostrar uma outra irmã delas, da mesma época, ó, Zé Douradinho. Essa aí. Ah, não, Zé Douradinho, que é isso aí? Mas você me tirou lá, essa aí eu que plantei, e ela da mesma idade daquelas, né? É por isso que eu falei, o manejo da planta vai e contribui muito, né, na evolução da planta. Olha que palmeira bonita, olha que vistosa, sai também, ela tá. Porque essa aí nós compramos um lote das palmeiras para fazer esse pequeno bosque aí, e uma que estava nesse lugar morreu, né? Dessas outras morreu e eu fui e plantei uma das minhas. Esse machucado que tem no fundo dela aí, na beiradinha de baixo, parecendo uma boca do monstro, isso é porque essa muda era plantada numa daquelas latinhas de 3,6 litros, aquelas latinhas de tinta, de arquim, e ela apodreceu o arquinho, a latinha começou a apodrecer e eu plantei com a latinha e tudo, né? Não tirei não, enviei tudo dentro do buraco a latinha. Esse machucado ela começou a inchar, foi inchando e machucou na boca da lata, né? Ela deu uma feridinha
e essa ferida ficou aí, mas graças a Deus não atrapalhou a evolução dela não, né? Desenvolveu muito. E igual essa aí, desse mesmo porte, tem mais duas lá em Coromandela, lá no fundo da creche que eu dei pro meu cunhado, o Pesulão, e ele não plantou na casa dele, e ele doou ela pra creche lá e plantou no passeio da creche. As duas estão no mesmo tamanho dessa aí. Então são 3 mudas das minhas que ficaram, que eu fiz, né? Que ficaram na mesma medida. As outras estão bem mais miúdas, porque demorou, como ela diz o outro, delatou muito para ser transplantada. E isso atrapalha muito. Outra coisa bem complicada é a questão do manejo. Como é que você... Ó, isso aí é um veneno, viu, gente? Botar, não é só na palmeira, mas botar essa grama cortada, que a gente corta a grama, faz rastela, faz um monte, e em vez de jogar fora, acha que é esterco, né, que é adubo, e bota no pé das plantas. E eu vou te mostrar o que isso sucedeu. Ó, essa aí tá defeituosa, já tá meio defeituosa lá, mas ela tá tentando sobreviver. Mas isso aí vai causar um mal danado para a planta, porque material em decomposição não pode ser ponhado no pé da planta. Aí, ó, já tá juntando formiga, vai juntar cupim, né? E isso mais hoje, mais amanhã, vai danificar o pé da planta. E além de não ser esterco, se adubo, se fosse adubo, ele só é adubo, material orgânico, só é adubo depois de decomposto, né? De já ter apodrecido e tal. Mas enquanto no processo de decomposição ele tem que ser feito longe das plantas, porque ele vai esquentar, vai fermentar, vai ser fonte de fungo, bactéria, essas coisas que não pode ser passada para a planta. E aí quando for fazer a adubação, tem que conhar também no lugar certo, não é no pezinho da planta desse tipo. A raiz que capta o alimento não tá. Olha, enquanto nós está falando, tá nevando. Olha aí como é que tá de neve. Olha, nossa, nevou tudo, aí que coisa. Olha, é neve mesmo, Zé Douradinho, aí que coisa. Como é que pode ser concentrado uma neve assim, num partezinho do canteiro? Olha lá, vamos ver. Afinal, menino, tô brincando com você. Olha lá, ó. É as flores da palmeira que tá caindo. Olha que tem mais bonito, gente. Ó, que coisa que é a natureza, né? Que presente de Deus. Mas aí, ó. O que já era aquilo que eu te falei, que eu tava falando que você não pode programa. Desde quando eu vim pra cá, né? Muitos anos atrás, uns 15 anos, 18 anos já, né? Fez. Esse pessoal aí dessa residência põe as gramas no pé da planta. Aí. Falei que junta cupim. O vizinho aí também, que vou te contar, mostrar ele de longe, o Carlos é que toma conta dessas palmeiras da rua, tudo. Foi o patrão dele que trouxe, contou, fica pelejando. Aí o Carlos é esse rapaz desse carro aí, ó. Mora de pareia que é essa palmeira estragada, né? Ela tá vendo? Depois ficou matar a palmeira, tanto que ela tá miudinha. E ela da mesma idade das outras grandonas, e ela afinou. E esse caboclo, ele trabalha para um doutor aí, que era funcionário do governo e que trouxe essas palmeiras, todas essas palmeiras aqui para a cidade, ele trouxe do Rio de Janeiro, né? Então tem um lote de palmeira e esse menino aí é um carregado, meu amigo aí é um carregado de fazer manusear, né? Tratar delas, apesar que ele sozinho não consegue, né? Mas as pessoas tinham que ajudar. Olha aí como é que tá de cupim. Cupim velho, cupim novo, cupim mais ou menos, né? Tudo aí na planta. E isso é tudo, maior parte, causado pela decomposição do material orgânico, da grama, né? E a pessoa insiste, né? Insiste em falar que... Aí tá vendo aí o que aconteceu com a planta? Matou? Isso aí já estava previsto, como lá diz o outro. Já estava anunciado, uma tragédia anunciada. Sabia que ia matar. Não, mas foi insistindo, até a planta morrer mesmo, né? Acabou matando a planta e não matou os cupim, né? Era mais fácil matar os cupim, né? Primeiro evitar de criar eles aí, depois controlar eles, né? Não, mas ninguém pensa, muita gente não pensa nisso, né? Vendo a planta sofrer, mas deixou o pau quebrar. Então, gente, é muito interessante, bom demais você ter umas plantas em casa, mas a primeira coisa, né, que eu gosto sempre de falar, é que a pessoa tem que saber, né? Tem que procurar entender para ver como é que manuseia, como é que aduba, como é que trata a bichinha, porque ela vai retribuir, né, ou sofrer as consequências, né, de um maltrato, né? Agora vamos ver a história, escutar a história, assunto aí. Pois é, criatura, aqui nós vamos saber mais a respeito, um tiquinho mais a respeito da nossa palmeira imperial, né? Aqui na Wikipedia, né? Enciclopédia livre, aqui nós vamos dar uma assuntada o que tem aqui na palmeira imperial tem. Eu vou deixar esse link aí na descrição do vídeo para você dar uma acompanhada, né? E dar uma pesquisada melhor a respeito. Tem um lote de coisa falando da
palmeira imperial, que vale a pena você escutar. Palmeira imperial, a palmeira imperial Royal Stone Aristocracy Palmae, chamada de palmeira real, né? Foi chamada de palmeira real. É uma planta originária das Antilhas, pertence ao gênero botânico Royalstonia, da família Arrecacea. Foi aclimatada pelos franceses no Jardim Botânico La Gabrielle, instalado na Guiana Francesa, e depois transferida para o Jardim de Pamplemousse, nas Ilhas Maurício. No Brasil, o primeiro exemplar da Royal Stone, da Palmer, a chamada Palma Mater, foi plantada no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, pelo príncipe regente Dom João VI em 1809. Ela foi apresentada a Dom João por um dos sobreviventes de uma fragata, o oficial da Armada Real Luiz Vieira e Silva. Por um erro histórico, dizia que tinha sido trazida do Jardim Gabriel, de onde vieram muitas das plantas, principalmente durante as guerras napoleônicas. Porém, o Jardim Gabriel era nas Guianas, e as primeiras plantas que chegaram ao Brasil, na verdade, vieram das Ilhas Maurício. É por isso que tem um lote de coisa aqui para você dar uma olhada, porque tem umas divergências, né? Mas é do Jardim de Pamplemousse, obtidas clandestinamente por Luiz de Abreu Vieira e Silva, que as ofereceu a Dom João VI. O homem era canteiro absurdo, né? Você vai escutar, ver umas histórias mais longas dele aí. Ele era um comerciante mesmo, tinha um blá blá blá, uma conversa mesmo, ele conseguiu passar a conversa no pessoal lá e ganhou e afanhou lá um lote de semente de muda lá. Aí ele foi trazendo para fazer uma média com o Dom João VI, ele resolveu dar de presente para ele, né? O caboclo era velhaco, né? Já queria qualquer coisa em troca, com certeza, né? O homem era terrível. Quando foi plantada por João VI, a primeira Roystonia oleácea Palmae brasileira passou a ser conhecida como palmeira imperial. Você viu que ela era palmeira, antigamente chamada de palmeira real, né? E ela passou, depois que foi plantada pelo imperador, ela passou a ser chamada como palmeira imperial. A Palma Mater, quer dizer que a primeira era a única que tinha no Brasil, e é por isso que a partir dela que vieram todas essas aqui, e mais um lote exclusivo, essas que nós temos aqui, tá bom? Nós te mostramos aí, vieram tudo lá do Rio de Janeiro. A Palma Mater floresceu pela primeira vez, essa que o Dom João plantou em 1808, ela floresceu em 1829. Deste exemplar plantado em 1809 descendem todas as palmeiras imperiais do Brasil. Daí sua denominação de Palma Mater, entendeu? A Palma Mater foi destruída por um raio em 1972. Tinha naquela época 38,70 metros de altura, e o tronco foi preservado e se encontra em exposição no Museu Botânico, e no seu lugar foi plantado um outro exemplar simbolicamente chamado de Palma Filia, oriunda de uma semente da palmeira original. Segundo Rosalie Maria Martins Delbux, mestre em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo. O plantio das palmeiras imperiais se tornou comum no Rio de Janeiro em meados do século XIX, diante da necessidade de fortalecimento simbólico do Segundo Império. Pode ser precedente a história segundo a qual as sementes da palmeira imperial foram distribuídas aos súditos, como sinal de proximidade e lealdade ao poder central que tinha assim se tornado símbolo do império, né? Desse modo, depois de alguns anos, a espécie vincula-se definitivamente à imagem do poder monárquico, à ideia de nobreza, distinção e classe, viu? Você vai ler mais a respeito, né? Pesquisando aí, você vai ler mais a respeito, você vai saber, né, que é por isso que ela ela foi bem centralizada. O caboclo pegou a semente lá de qualquer tipo, meio de forma meio ilegal, né? Presenteou o rei também com as segundas intenções,
E ela foi, segundo a história conta aí, fala, né, que ela foi por muitos anos, né, por vários anos, foi queimada todas as sementes da palmeira, que era para manter só ela, que era para ter mais valor, né, era centralizado nele mesmo. Mas como todo mundo cresceu o zóio, né, inclusive esse Luiz aí que foi o primeiro, né, que cresceu o zóio, trouxeram ela para cá. Até conta em história, segundo a literatura, vai que até os escravos, né, já que eles queimavam as sementes e tudo, até os escravos aprenderam a querer ganhar uns trocados de riba dessa planta, né. Diz que o caboclo, o gerente do Jardim Botânico, que mandava queimar as sementes, os escravos aprenderam a subir nessa palmeira de noite para pegar a semente e vendia essa a um preço bem caro, né? Acho que nós temos até qualquer coisa que fala a respeito disso aqui. Vamos ver se nós achamos aqui. Então, entretanto, conta-se que os escravos que trabalhavam no jardim levantavam-se durante a noite, subindo na árvore, colhia a semente e vendia a R$100 cada uma. Esse povo era gostoso, hein? Essa seria uma das razões de sua ampla e difusão, rápida difusão, tornando-se a mais conhecida até que as palmeiras da flora nativa. Apesar dos esforços do administrador do Jardim Botânico, adicionalmente para sua difusão, além das sementes vendidas clandestinamente pelos escravos, colaborou o hábito da Casa dos Imperadores do Brasil de oferecê-las aos súditos mais fiéis como símbolo de lealdade, aquilo que nós falamos naquela hora, né? Pois é, aquilo que eu falei pra você, né, nós deixamos aí o link na descrição aí, espero que o vídeo ficou meio longo, desculpa aí, mas a história é bem interessante, né, eu espero que você interessa também, que passe a estudar mais a respeito, e exclusivo como é que você planta, como é que você zela numa palmeira, né, de um lote de planta, mas numa palmeirinha especial, dessa palmeira imperial, que é muito bonita, chique no último, realmente é quase para fazer igual o pessoal fazia lá, de queimar semente para ninguém ter, né? Não, mas hoje a ideia é outra, né? Expandir mesmo. Bom, se você não likeou lá no começo, like agora, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família caipira. Um abração para você, fique com Deus, e até mais, e naf, neném, até o próximo.